agora nós estamos indo para essa caravana maravilhosa do Fortaleza de Fé. E eu estou aqui com o Lucas. Eu queria, Lucas, que tu falasse um pouquinho como vai ser esse nossa ida, esse passeio agora por Fortaleza, das igrejas. Boa. Tem aquela frase que a gente só ama aquilo que a gente conhece. E a gente vai hoje conhecer um pouco mais da cidade de Fortaleza a partir da perspectiva dos templos católicos. Então a gente sai aqui da praça, vai para algumas igrejas, para algumas praças, para alguns locais e só vivendo a experiência para saber exatamente o que é. Mas a ideia é experimentar um pouco também, por meio dos sentidos, a nossa cidade. Vai ser incrível. Fica aí que a gente vai conferir tudo. Hoje o dia promete, hein? Vai ser ótimo. Vamos lá. Em 2026 começando e o Santo Destino agora vem com uma inovação. Nossos podcasts agora eles serão itinerantes. Nós vamos fazer visitas e hoje nós vamos abrir essa temporada com o Fortaleza de Fé. Agora nós vamos visitar o centro da cidade, as igrejas que o Santo Destino já mostrou, já falou, mas hoje a gente vai vivenciar. Vai ser um momento incrível. Nós vamos viver essa experiência com o grupo Fortaleza de Fé e vocês vão adorar. Fica aí! Nós já estamos aqui, preparadíssimos para começar essa jornada hoje. Essa caravana hoje vai ser especial. Primeira parada, Seminário da Prainha. Aqui estamos em frente à igreja do seminário e nós vamos conhecer um pouco da história aqui com Fortaleza de Fé. Vocês estão vendo alguma data aí nesse monumento? 1822 e depois 1922. Acontece alguma coisa na história do Brasil, por exemplo, relacionada a essas datas? De arte moderna. Não, é o centenário da independência, né? Que também teve a Semana de Arte Moderna. Galera, então, para comemorar o centenário da independência, vão ser construídos monumentos em vários locais do Brasil. E aqui em Fortaleza vai ser um desses locais. E uma coisa interessante, a ideia original do Cristo Redentor, como o Vitão estava falando, era ser esse aqui, tá bom? Me desculpem os cariocas, tem algum carioca aqui? Eita, né? Tô brincando, né? Mas ó, graças a Deus tem um carioca aqui pra não me deixar mentir. Porque a ideia original, o concurso que ganha, é esse Cristo Redentor aqui. Por isso que a gente diz que o original é nosso. O nosso é de antes, né? Foi inaugurado antes. E é o original do concurso. Só que imaginem, pessoal, construir esse Cristo Redentor aí, com a cruz, com a mão, né? De uma maneira, esse aqui, digamos, é mais rebuscado. Agora imagine construir isso daquele tamanho, lá no Rio de Janeiro, no alto da Pedra da Gávea, né? Então, realmente ia ser muito difícil. E aí fizeram, né, como o Vitão estava falando, pois vamos simplificar, vamos deixar ele de braço aberto, que aí, né, ele está abraçando todo mundo, é o formato da cruz, e eles simplificaram a de lá, e obviamente tem um sentido, mas a gente pode dizer que o original é nosso, tá? O original é esse aqui, que segura a cruz, que é o motivo da nossa redenção, é o Cristo que assume a humanidade, mas que não para na cruz, não para na morte. Ele é o verdadeiro Redentor, ele ressuscita, né? Ressuscita ao terceiro dia. Então, um pouquinho aí desse monumento a Cristo Redentor, 1822, Independência do Brasil, 1922, o centenário da independência. E uma coisa interessante, pessoal, se há pouco a gente falava ali de Nossa Senhora, não é isso? A gente falava ali de Nossa Senhora. Aqui a gente está falando de Jesus. Para a gente completar a Sagrada Família, falta quem? Falta São José, não é isso? E ele também está presente neste espaço aqui. E ele está presente daquele lado ali, ó. Então, Cristo no meio, de um lado Nossa Senhora, do outro lado o Teatro São José. Não sei se vocês sabiam, né? Mas aqui existe um teatro também bastante antigo da nossa cidade, chamado Teatro São José. Eu não sei se vocês conseguem ver, tem uma imagem, uma estátua de São José em cima do teatro. Exatamente aqui onde eu estou, dá para ver. Quem quiser vir um pouquinho mais para cá,
I don't even know why we're still on the opposite side. Gente, esse lugar é um lugar muito especial, um lugar que chama Santo, que é santo, né? Aqui são guardadas as cinzas, né? São depositadas cinzas de pessoas que foram cremadas, né? E aqui são depositadas suas cinzas. Inclusive, você pode vir se informar como é que você pode vir depositar a cinza de um ente querido. E é um lugar muito lindo. Vale a pena aqui no Santuário São Benedito. Lucas, e agora nós estamos aonde? Conta um pouquinho pra gente do local que a gente chegou. Perfeito, a gente está no Santuário Arquidiocesano de Adoração, que é a paróquia São Benedito. Então é um local de grande devoção. O Santíssimo Sacramento durante o dia ele fica exposto aqui, então aquela ala ali esquerda da igreja fica lá tendo a adoração, depois a gente mostra também. E então aqui é um local de grande devoção, um local, tem uma torre belíssima também da igreja que está sendo restaurada para ter visitação. Enfim, é uma igreja que no seu painel mostra um pouco a orla de Fortaleza, então é um dos locais aqui da nossa Rota do Centro. Excelente, nós vamos conhecer também aqui com o Lucas. Vamos lá, continuar. Aquela imagem ali, ó, é uma imagem de um outro santo, o Santo Antônio de Catiguiró. E aí a galera, antigamente, assim, no começo da construção da igreja, achava que ele era o santo, que ele era o São Benedito, que parece de alguma maneira, né? E aí então era a imagem dele que era venerada, vamos dizer assim, até que descobrem que era outro santo, né? E ele vai ali, né, ainda tem a imagem dele e tal, e é colocada a imagem de São Benedito, de um lado, a imagem do fundador dos Sacramentinhos do outro, que é o São Pedro Julião Aimar. E aí teve esse atentado, esse fato, né, que um rapaz entrou aqui e derrubou a imagem, fez esse ato de vandalismo. Né, diz que foi a segunda vez, né? E aí já tinha acontecido 8 anos atrás, né, algo semelhante. E que tinham acesso a também ir, né, vender, que a gente vai falar mais já sobre isso. Também fazer alguns serviços na cidade e eles se juntam também para construir essa igreja. Ao construir essa igreja, eles faziam o quê? Doavam e davam todo o seu suor para cá. A gente percebe que é uma praça um pouco abandonada, né? O cheiro de xixi, de cocô é forte, não é? E o cheiro das fezes é forte. E isso também faz com que a gente reflita sobre como foi construída essa igreja. Por ser uma igreja com esse trabalho escravizado, eles não tinham para onde ir, e eles constroem essa igreja e eles não tinham tempo nem para sair, eles não tinham tempo ou um local apropriado para fazer suas necessidades. Então, eles construíam, faziam as necessidades aqui e levantaram essa igreja. Aí a gente vem a outra reflexão. Como esses negros escravizados que construíram a maior parte desses templos que nós vemos não eram acolhidos nas igrejas, mas aqui eles fazem uma igreja para eles mesmos. Aqui eles fazem uma igreja onde eles são acolhidos, onde eles são reconhecidos, onde eles são cristãos, Porque apesar de tudo que a gente possa escutar, a igreja católica, ela não tem uma cor. Ela é feita para os brancos? Jesus fala isso? Não. Ela é feita para todos, principalmente para aqueles mais excluídos. Então, a gente ter uma igreja dessa é uma forma também de resistência cultural e de resistência para o povo negro. Isso também a gente tem que entender que, Vitor, a gente tem que entender também que essa igreja, ela representa uma forma também da gente ter a nossa fé. Imagine se você fosse proibido de exercer a sua fé. Você iria ficar chateado, não iria ser você, porque a fé faz parte de quem você é. Você não foi criado assim? Nós não temos Pedros aqui, Joãos, nós não temos aqui, né, Marias. Não é parte de quem você é? Imagina ser negado a sua fé. Então a fé é uma forma de resistência. Essa igreja é uma forma de resistência, mas também um ato de fé. Essa igreja, até simbolicamente depois, quando estavam em uma das construções da catedral, ela se torna aí também a catedral. Olha que interessante,
uma igreja feita com luta, com suor, uma igreja que tem essa representatividade toda, que tem esse reconhecimento todo, mas também que é esse ato de fé, que acolhe a todos, que realiza festas, que realiza congados. Então essa praça foi um local de muita festa, né? Porque a festa é também uma manifestação de fé. Então, essa igreja que tem todo esse contexto ao redor e que muitas vezes está hoje abandonada, né? A gente pode perceber, e a gente até faz uma reflexão social, né? Que sim, as pessoas que estão na rua, a maior parte delas ainda são negras, né? A gente pode ver que uma igreja feita e dedicada, né, para Nossa Senhora dos Pretos é uma igreja que está abandonada, né? Então nos faz refletir. A nossa fé ela é além dos muros. O que é que nós estamos fazendo também, né? A gente falou sobre o trabalho lá no Moro Brasil, a gente também tem um trabalho lá da Obra Lumen, lá na São Benedito. O que é que nós estamos fazendo com a nossa fé também para mudar a realidade das pessoas que estão ao nosso redor, né? Ele não trabalhava na lavoura, ele não trabalhava na fazenda, então ele tinha o dia de folga, né, digamos assim. Então muitas vezes, essa ideia de que a igreja ainda está sendo construída, uma das teorias é essa, de que não, a igreja ainda está sendo construída, ainda falta uma torre, porque eles continuavam trabalhando aqui, né, eles continuavam de uma certa maneira levantando. Então uma das teorias é essa, né, sobre a igreja do Rosário. E aí eu falava um pouco disso, né? Os escravizados, que claro, é uma marca e uma mácula na nossa história e na história do mundo inteiro, né? Todas as civilizações, desde o Egito Antigo, a Mesopotâmia, a Grécia, a Roma, a Pérsia, enfim, né? Durante muitos e muitos e muitos séculos, milênios, a gente infelizmente teve a escravidão. Quando a gente chega já mais recente, né? Nessa história do Brasil colônia, história do Brasil império, a gente vai ter esse movimento da alforria. Alguns escravizados conseguem comprar sua carta de alforria. Eu sei que para nós isso é absurdo, né? A liberdade não é algo que se compra, mas essa era a realidade. E aí eles começam a perceber isso. Muitos vão trabalhar na cana de açúcar, e vocês acabaram de tomar o caldo de cana, né? E eles percebem que se eu juntar a cana, se eu juntar o açúcar, o melaço com o coco, eu tenho uma cocada, um doce de coco. Se eu juntar com a banana, eu tenho um doce de banana. Se eu juntar com a goiaba, eu tenho um doce de goiaba, a goiabada. Então eles começam a preparar os seus doces e os negros de ganho, chamados negros de ganho, eles vão às praças e vão às cidades para vender esses doces, juntar o seu dinheirinho e conseguir comprar a sua carta de alforria. Então, nessa nossa reflexão, a gente traz, né, a nossa sobremesa, que é a Nutella de antigamente, né? A nossa famosa mariola, o docinho de goiaba do nosso Fortaleza de Fé, também aqui diante da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Diferente os vitrais de fora e os vitrais de dentro. A ideia, né, da luz que vem de fora, a luz de Deus que ilumina o nosso interior, né? Então a ideia dos vitrais já é um pouco essa. De fora eles não parecem bonitos, mas quando a gente entra, né, é totalmente diferente. A rosácea de São José, quando você vê lá do outro lado da rua, você não consegue entender nada. Mas agora, quando você olha daqui de dentro, é diferente. E é bem diferente. E já já a gente vai falar mais dela, tá? Aqui, pessoal, eu queria começar mostrando esse brasão aqui do meio, certo? É o brasão, né, que faz referência à construção da nossa catedral. E como eu falava com vocês, não sei se vocês conseguem ver, tá meio ali, mas tem assim, ó, bênção da pedra fundamental. A bênção da pedra fundamental é 15 de agosto de 1939. Lá fora eu disse que a igreja foi demolida, a antiga Sé, quando? Em 38.
15 de agosto de 39, colocam a pedra fundamental e começam a construir essa. 15 de agosto de 1939. O que é que acontece em 1939, historicamente falando? A Segunda Guerra Mundial. Então imagina aí, ó, vamos construir essa catedral desse tamanho, desse jeito, mas o que é que começa? Uma guerra. A Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o mundo meio que parou, né? Então os primeiros 6 anos de construção da catedral, o mundo estava tentando se resolver, né? Com relação à Segunda Guerra Mundial. Então é um dos motivos de demorar, né? Por quê? Porque depois da guerra tem o pós-guerra. Aí é mais décadas de reverberação daquele momento. Então, os próprios padres e bispos falam sobre isso, desse longo processo. Então, foram 39 anos de construção. Ela vai ser inaugurada em 1978, certo? 1978, o bispo que vai ajudar a erguer de maneira muito forte. Quem começa a construção, certo? Vai ser justamente o Dom Manuel, que a gente falava, né, o primeiro arcebispo de Fortaleza, e o Dom Lustosa, ele vai dar um gás grande na construção mais firme. E ela vai ser inaugurada posteriormente pelo Dom Aloysio Loscheider, em 1978. Tá bom? Então, 3 arcebispos passam por esse processo de construção. Isso, né? Sai uma história recente que o Dom Aloysio foi, né, cotado, e muito bem cotado, num conclave. Beleza? Então, é o brasão da catedral e ao lado as colunas onde eu estou estão barrando, mas não sei se aonde vocês estão dá para ver. Mas os 2 vitrais de trás, vocês conseguem ver algum dos 2? São quem? São Pedro e São Paulo, né? Lembra que lá na São Benedito eu falei sobre isso? Muitas vezes no fundo da igreja, como 2 colunas, eu tenho Pedro e Paulo. Então, a gente já tem aqui na catedral os vitrais deles. Beleza? Vamos lá. Pessoal, aqui na Por que são só 6 papas que estão aqui? A igreja só teve 6 papas? Não, né? Teve muito mais. Então esses 6 são desde o começo da Diocese do Ceará. Lembra que eu falei que nem sempre existiu a Diocese do Ceará? Então ela foi criada em 1854 por esse cara aqui, o Pio IX. E aí, ó, teve os sucessores dele até o Pio XII, que é o Papa do começo da construção da igreja, tá? Que é justamente o Papa ali do contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, é um pouquinho aí, tem 6 papas aqui. Na verdade, 6 não, né? Tem 7 pelo menos. Por quê? Porque nos vitrais dos apóstolos tem quem? Tem Pedro. Então, Pedro tá ali e Pedro também tá aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas também tá com a chave, né? Remetendo ali a passagem que Jesus entrega a ele, as chaves dos céus. Pedro, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então Pedro recebe ali a missão de confirmar na fé os seus irmãos, os apóstolos. E aí tem os 12 apóstolos, tá? Que tem a referência da maneira como eles morreram. Alguns morreram cortados, né? Outros morreram machadadas, apauladas, serrados. Então, os apóstolos, muitos deles trazem nas suas mãos a maneira como eles morreram. Inclusive, e o único que não tem é São João, né? O São João, ele está com um cálice na mão, né? É o único apóstolo que não vai ser martirizado. Uma curiosidade, do lado de São Pedro, quem é que está ali? Quem é que vocês acham que é esse apóstolo que está do lado de Pedro? Boa, já disseram aqui o gabarito, é Santo André, que é irmão de São Pedro, certo? E como é que Santo André vai morrer? Crucificado em X. Crucificado em X. E isso vai aparecer em muitas bandeiras, esse X, que é chamado de Cruz de Santo André. Inclusive na bandeira da cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza, no seu brasão ali, na sua bandeira, tem um X, que é chamada Cruz de Santo André.
Bem, chegamos ao fim dessa manhã incrível com Fortaleza de Fé, em Fortaleza, na cidade, no centro da cidade, né, nas igrejas incríveis. Lucas, quero te agradecer por esse tempo de estar conosco, nos ensinou demais. Olha, vem muita novidade do Santo Destino, muitas ideias, e eu quero te agradecer. A gente agradece também, muito obrigado. Essa foi a nossa rota do centro, aí vocês puderam acompanhar um pouquinho sobre isso e temos outras rotas também. Então, muito obrigado pela presença de vocês e pelo acompanhamento. E vem muita novidade aí, aguardem.